vocês aqui, na verdade, são a grande possibilidade da reforma política. A reforma política, ela não vai acontecer como uma reforma da Previdência, por exemplo, ou uma reforma tributária, porque ela envolve mais do que regras, mais do que a mudança das regras do jogo, mas é uma mudança profundamente cultural e social. E a mudança cultural e social tem como ponto de partida o desejo de cada um de participar do processo político. Então, tem tudo a ver quando se fala em inovação e reforma política. A reforma política, para fazer um breve histórico, ela veio ocorrendo, pelo menos desde 1978, 79, quando acabou a imposição do sistema bipartidário, voltou o pluripartidarismo, e desde então foram feitas alterações no marco legal e regulatório do processo eleitoral e do funcionamento dos partidos. As duas últimas grandes mudanças no sistema foram decorrentes, ocorreram em decorrência do processo instalado com a Operação Lava Jato. A Operação Lava Jato, que por si é um marco estruturante na história política do Brasil, aliás, desestruturante na história política do Brasil, ela teve o condão de alterar profundamente o sistema político brasileiro. E ainda vai alterar e afetar o sistema político brasileiro por muitos anos à frente. As duas mudanças foram fundamentais. A primeira, que por decisão judicial ficou proibido o financiamento empresarial de campanhas, o que mudou radicalmente a regra do jogo, e trouxe a possibilidade de quem não é ligado ao sistema político e empresarial brasileiro, essa aliança que o professor Sérgio Lazzarini descreveu como capitalismo de laços, onde as empresas financiam os políticos arrumam obras para as empresas em financiamento no BNDES e todo mundo ganha dinheiro e ali se financia a política, se dá propina ou se dá apoio político num esquema que todo mundo conhece, todo mundo viu que aconteceu. Então a primeira grande mudança foi essa. A segunda mudança foi ocorreu na Câmara, no Congresso Nacional, com a aprovação do teto de gastos, que é outra grande reforma política, porque criou um limite ao gastos por candidatura. Então, hoje, para vocês imaginarem a situação, o gasto de uma campanha presidencial está limitado a 75 milhões de reais, que equivale mais ou menos ao que a Dilma Rousseff gastou com o João Santana. Só o que ela gastou com o marqueteiro equivale a todo o gasto máximo que o candidato a presidente da República poderá fazer esse ano. Então, essas duas questões foram muito importantes. E essas duas questões têm muito a ver com a presença de vocês aqui, porque vocês não são inseridos, não estavam inseridos nessa máquina política que se autofinanciava usando o Estado como objeto de negócio para perpetuar esquemas de poder. E perversos, porque não eram só esquemas partidários, ou de um partido ou de outro, mas de todo o esquema, impedindo a renovação, impedindo a oxigenação. A Câmara dos Deputados tem uma renovação histórica de 30% a 40%, mas eu chamo de uma renovação suja, porque muitos que voltam, ou que estão vindo para a Câmara dos Deputados, foram deputados estaduais, ou foram governadores, ou foram senadores, ou seja, estão ali sendo reciclados num processo que termina não sendo exatamente uma renovação. E esse ambiente quase que viciado que se instalou dentro do Congresso Nacional, viciado no sentido de não haver a renovação, impede, obviamente, é um dos vetores que impede as grandes transformações do país, para o bem e para o mal. O Congresso Nacional altamente fragmentado é um Congresso que impede, para o bem e para o mal, grandes reformas. E a única maneira de termos reformas ligadas à própria cidadania é com a oxigenação do mundo político. Então, por isso que a grande reforma política, na verdade, não é apenas mudar uma regra que permita ou que mude o financiamento da campanha, ou que mude ao sistema eleitoral,
ou que mude, ou que reduza o número de partidos, mas, sobretudo, aquela reforma que consiga estimular o cidadão a sair do seu ambiente, do seu meio, de enfrentar a resistência dos seus amigos e da sua família, porque é muito difícil você virar para o seu pai, para a sua mãe, para a sua mulher, dizer, ou para o seu marido, olha, eu quero ser deputado. A primeira reação vamos dizer, pelo amor de Deus, não faça isso, não se meta nessa confusão, fique longe disso aí. Isso aí é um antro de picaretas, não, pelo amor de Deus. Então, essa omissão que a sociedade tenta impor àqueles que querem participar da política é trágica, porque se nós não gostamos de política, nós seremos mandados por aqueles que gostam da política e não são necessariamente os melhores da sociedade. Não são os melhores que podem oferecer à sociedade o melhor, né? E um outro ponto fundamental também é que, e o Renova uma luz nesse mundo, nessas trevas, né, do sistema político brasileiro, porque vocês fazem parte não apenas do movimento de renovação, mas também do movimento que trabalha um passo atrás da questão política, que é a questão dos princípios. Ontem saiu um artigo na Folha, onde um cientista político dizia o que a minha avó acha disso, né? Quando ele fazia essa reflexão. Exatamente por quê? O que ele queria dizer ali? É que você tem que olhar para as questões básicas, a honestidade, a transparência, o patriotismo, o interesse público, e não fazer uma política da corrupção, ou do corporativismo, ou do clientelismo, que são nefastos à cidadania. O Brasil de hoje é um país que sofre, sobretudo porque o Estado brasileiro está sequestrado da cidadania. A cidadania não manda no Estado, a cidadania é subalterna ao Estado. É um Estado caro, gastão, ineficiente, que consome toda a sua arrecadação consigo mesmo, onde nós estamos chegando a uma dívida pública de 75% do PIB e que sufoca o investimento em escolas, em estradas, em rodovias, em portos e aeroportos. E antes, o Estado queria a primazia de tocar essas obras, porque fazia parte desse esquema de financiamento da política. Então, o Estado não quer privatizar, porque não quer perder o controle de escolher quem vai construir e quem vai operar, porque isso aí entra no jogo e na barganha política. Foi assim que funcionou o capitalismo no Brasil. É o capitalismo de laço, é o capitalismo tupiniquim, né, que foi, em parte, demolido pela Lava Jato. Então, agora, quando estamos sufocados pela questão fiscal, dada a trágica gestão do governo Dilma em relação à responsabilidade fiscal, abre-se uma grande oportunidade no país de investimento pelo setor privado. E sem a participação, sem a intermediação nefasta dos políticos com relação a essas obras. E isso é auspicioso no país. E vocês, ao chegarem na Câmara dos Deputados, eu desejaria muito que todos vocês fossem eleitos. Seria uma bênção para o país se todos vocês estiverem em 2019 na Câmara dos Deputados. Porque vocês virão trazer uma visão diferente e um comprometimento com a cidadania, sobretudo, e não com o interesse corporativista, ou clientelista, ou fisiológico, ou mesmo ideológico. Porque antes da ideologia, nós temos que ter princípios. Os princípios se referem à decência. Qualquer um, comunista, socialista, pode ser democrata, pode ser um cretino ou pode ser uma boa pessoa. A decência não é exclusiva de quem é ideologicamente compromissado com uma bandeira ou com outra. Mas ela é, sobretudo, fundamental quando se trata da política. Porque a política é feita sem decência, trabalha contra a cidadania. E o que nós precisamos no Brasil hoje, como reforma política, é mais decência na política. Sobretudo isso, mais decência na política. Então, a minha mensagem não é aqui de falar sobre a reforma, sobre a necessidade da reforma. É óbvio que é necessário fazer uma reforma, óbvio que é necessário mudar o sistema eleitoral,
esse sistema eleitoral ele não funciona adequadamente. O fato é que eu acredito que o sistema distrital misto é bom porque ele privilegia dois aspectos centrais na política. O primeiro é o debate partidário. Então, você tem um debate partidário que privilegia a escolha das listas, de quem o partido deseja e quem pode fazer uma campanha transversal, que possa fazer a campanha em todo o Estado, ajudando os candidatos distritais. E o candidato distrital, porque ele está compromissado com o município. E esse é outro grave problema no Brasil. Nós temos um federalismo de mentira no Brasil, onde a repartição das receitas é absolutamente errada, onde a repartição de responsabilidades é errada e onde não se tem uma identificação entre o que você paga como cidadão, como contribuinte, e o serviço que você recebe, e você não sabe nem a quem cobrar, porque a prefeitura é distante do seu problema, o governador não existe, a presidência está mais longe ainda. Então, o próprio funcionamento do sistema de gestão pública do Brasil está completamente errado, porque existe um federalismo de mentira. E a essência disso aí está na centralização de recursos e na deturpação do sistema eleitoral brasileiro, que afasta o cidadão da política. Ora, não é crível que o Tiririca leve 3 deputados com ele. Né? Quer dizer, imagina, então eu consigo botar o Tiririca no meu partido e sou candidato, e eu tenho um voto. E aí estou eleito, porque ele não vai levar 3 ou 4, eu manipulo ali, aí eu controlo o partido. Isso não é justo, não é justo com a cidadania que votou. Né? Então esse sistema não é justo. Então é importante, acho que vocês, em chegando à Câmara, se comprometam com a aprovação de uma reforma, ou pelo menos parcial, porque eu não acredito que ocorrerá uma reforma definitiva. O que eu vejo é a ocorrência de aproximações sucessivas. Eu penso que a melhor maneira de abordar a reforma política será aprovando medidas que entrem em vigor nas próximas eleições, porque é óbvio que nenhum deputado, ou a maioria dos deputados, não iriam aprovar regras que vão tirá-los do processo político. Isso é que impede a aprovação da reforma. E o cara diz assim, não, eu não vou aprovar uma reforma que vai me excluir do jogo. Então nós temos que fazer um processo em partes, criando, vamos dizer, mudanças ao longo do tempo que permitam a mudança e o aperfeiçoamento do sistema político. Agora, finalizo por onde eu comecei. Nada será reformado se nós não nos reformarmos. Nós, pessoalmente. Quer dizer, e a reforma começa com a participação na política. A política tem que ser resgatada pela cidadania e não tratada como um mal necessário. Não, ela é um bem necessário. Porque sem a política existe a guerra. Sem a política existe a guerra. Sem a diplomacia existe a guerra. Sem a diplomacia existe a guerra. Então a diplomacia é necessária. Né? A política é necessária. Porque a política está na política e a política está na diplomacia. A política é onde a gente consegue resolver os nossos problemas. E, óbvio, que se os representantes não forem os melhores, os problemas não serão resolvidos no interesse da cidadania. Bom, eu paro por aqui para poder, eventualmente, responder perguntas, se vocês quiserem. Tá bom? Obrigada, Maria. A gente falando da reforma política, eu sou pré-candidata a deputada federal pelo Estado de São Paulo. E nessas discussões, o que eu enxerguei que vai ser o tema mais delicado que a gente vai tratar, sem dúvidas, é o custo da democracia. Quem vai pagar essa conta? Porque o financiamento privado, a gente já sabe todos os desdobramentos que têm acontecido, enfim. Por outro lado, a gente tem um fundo bilionário que não condiz com a realidade da maior parte da população brasileira. Ou seja, o povo está pagando por um custo da democracia. E será que esse dinheiro está sendo realmente direcionado de uma maneira republicana? Então, eu acho que esse vai ser o ponto de discussão mais delicado que a gente vai passar. Eu queria ouvir as suas considerações de possíveis desdobramentos para isso. Olha, eu não vejo com muito otimismo esse debate imediatamente, ou seja, no próximo ano, nos próximos anos.
Por quê? Porque, em primeiro lugar, a política ainda é controlada pelo establishment, pelo sistema. E o sistema tinha uma forma de se financiar e que acabou. Então, rapidamente, substituiu por outro que também não é ideal. E no meio disso, existe o fato de que a própria cidadania não está disposta a financiar diretamente a política, porque não existe a cultura. Quando eu fiz aqui uma analogia de que o partido político deveria funcionar como uma igreja evangélica, eu faço essa analogia pela metodologia de funcionamento da igreja, a participação, as doações, a presença, o financiamento. Quer dizer, então há uma doação do cidadão para a igreja, como deveria haver a doação do cidadão para o partido político. Eu defendo utopicamente o que eu chamo de financiamento cidadão de campanha, quer dizer, de campanha de partido. Partido político e candidatos e campanhas deveriam ser financiadas pelo cidadão por doação individual. Ponto. E aí você ia ver o candidato batendo na porta de cada casa pedindo dinheiro e dizendo por que ele quer o dinheiro. Isso iria levar a política para dentro de casa, né? Agora, quando a gente tem um financiamento bilionário e que termina favorecendo os mesmos, e até agora há um impedimento burocrático à doação do crowdfunding, né, limitado a R$ 1.060 por dia, quer dizer, então isso é um obstáculo para que se participe, né? Então, eu vejo que essa questão é crucial, mas o pior de tudo não é... Quer dizer, o pior, a situação é horrível, mas o maior obstáculo que eu vejo é a ausência de consciência do cidadão a respeito do problema do financiamento. Quer dizer, ele não aceita o financiamento público, mas ele também não quer fazer a doação. Entendeu? Então, quem que vai pagar a política? O Caixa 2, o crime organizado, os interesses econômicos, os interesses corporativos, os interesses sindicais? Quer dizer, então, o fato é que essa ausência de consciência abre espaço para soluções que não são ideais. Eu não vejo, a curto prazo, uma melhora nisso aí, infelizmente. Obrigada pelas perguntas. Obrigada, Murilo. Obrigada, Bruno.